Abra o Santo Evangelho, perdoe os nossos pecados e nos conduz à alegria da vida eterna. Amém. Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a esta ceia memorável da paixão, morte e ressurreição do nosso único e suficiente Salvador Jesus Cristo. Ele, sem dúvida nenhuma, é a razão de estarmos aqui. E não existe outra razão melhor. Estar aqui a convite daquele que nos amou e nos amou extremo e espera de nós, de contrapartida, que nos amemos uns aos outros como parte da vivência de tudo aquilo que ao longo da sua estadia na terra, do seu apostolado terrestre, ele nos ensinou. Foi ele que incutiu na nossa mente, em nossos corações, o desejo ardente de ser diferente dos demais. Aqui fica um alerta para todos nós. Não é porque nós escolhemos um carnaval diferenciado, de uma espiritualidade mais aproximada de Deus, de uma alegria que vem do alto, uma alegria motivada pelo Espírito Santo, que é a razão do nosso ser e do nosso alegrar-se, que nós vamos nos sentir superior aos que estão lá fora. Não, os que estão lá fora não são, nem de longe, pior ou melhor que nós. Quem sabe não tiveram a oportunidade que nós temos, de alguém que possa incutir na nossa mentalidade o desejo ardente de ser diferente na sociedade. Deu para entender? Então, aqueles que mais tarde estão lá na folia, com a cara só maisena, que colocaram toda a água da confusão para dentro, não são melhor e nem pior do que nós. Diz o adágio que por causa de um grito se perde a boiada. Será se não foi culpa nossa, como religiosos, que nos acomodamos com aquele grupinho que nos circunda em todas as missas? E não fomos audaciosos para avançar para as águas mais profundas? Sair dos nossos guetos, da segurança das quatro paredes de nossas igrejas ou dos nossos encontros pastorais, movimentos e grupos? Será que não faltou por nossa parte sermos esta igreja itinerante que vai na periferia existencial do ser humano? Será que nós que temos aquela habilidade para chamar para o futebol, que faz muito bem, diga por sinal, eu que não quero mais porque rompi o ligamento e peguei trauma, tá? Mas faz bem para o corpo e para a alma. Será se não é por culpa nossa que muitos irmãos estão lá fora, devagando em busca de uma felicidade nas coisas que perecem? Porque a mesma boca, a mesma língua que chama para o churrasco, para a bola, para um passeio lá em Irituí ou em Santa Maria, onde quer que seja, não faltou também para um convite, para algo diferenciado, que traz algo prazeroso, que traz algo que traga felicidade, mas algo que traga um prazer e uma alegria diferente e permanente. Sim, parte dos que estão lá é porque faltou nós a convidar. Parte dos que estão lá é porque não foram bem catequizados. Parte dos que estão lá é porque tem uma vida vazia e nossas pregações não preencheram este vazio de Deus. Porque nós falamos muito bonito e faltou o testemunho. E eu não aponto para ninguém, começando por nós mesmos, enquanto ministros sagrados. Por que eu digo isto? Eu digo isto baseado na experiência de vida e na experiência de padre, e também algumas coisas que a gente acaba ouvindo aqui e acolá, tá? Terminou uma missa,
O padre falou muito bonito. A senhorinha disse: padre, que missa foi esta? Que missa maravilhosa! Olha, eu gostei muito. E o padre caiu na besteira de perguntar: você gostou? Gostei. E o que você entendeu do evangelho, da pregação, da reflexão, da homilia? Ó, padre, eu não... Mas foi bonita, foi. Que às vezes nós nos esmeramos para fazer uma exegese, para fazer ali, como se diz, uma explicação cheia de termos técnicos, teológicos, filosóficos, e aí não alcança a mente e o coração das pessoas. Uma culpa nossa, né? Porque fizemos teologia, filosofia, achamos que todo mundo vai compreender. E às vezes falta uma linguagem mais aproximada do povo. Muito mais do que a linguagem, uma vivência por parte nossa, de líderes religiosos. Nós nos preocupamos muito em fazer. E aí falta aquela preocupação, ser testemunho, ser fiel, ser ético, ser caritativo, ser da escuta, ser o conselheiro, ser o exemplo de vida. O povo, como também os filhos, não estão nem aí para que fala o pai ou para que fala a mãe, ou para que fala o padre ou a freira. Eles observam muito mais do que a fala, a prática, o comportamento, a atitude. Palavras ensinam, exemplos arrastam. Como é que teremos bons filhos que têm uma visão de igreja se o pai fala mal da freira e do padre? Como é que nós vamos ter um filho educado se nós jogamos lixo na rua? E falar nisso, nossa paróquia, eu não falo a cidade, porque não andei, eu sou só do lado de cá, tá? Está tomada de lixo. E não podemos, de maneira alguma, culpar os nossos governantes. É culpa nossa. Que não educamos nossos filhos para zelar pela casa comum, a ter respeito pelo outro. Porque colocando o lixo na rua, você pode causar um acidente, desviar uma moto e desviar do lixo. Você pode muito bem atropelar uma criança, um idoso, uma idosa, ou alguém que tem deficiência visual. Deu para entender? Ah, o padre está fazendo política. Não cheguei, ainda nem esquentei o banco da igreja para dizer isso, nem conheço, tá? Os políticos daqui. Tive a oportunidade de dar uma benção rapidinho lá na Câmara dos Vereadores, fazer uma foto a pedido deles, dois flashes e vim para casa. Não fiquei nem para comer o vatapá que tinha lá, que estava cheiroso, e eu estava com um monte de fome lá, doido para comer, mas não deu porque tinha outros afazeres. Por que você está falando isto, padre? Porque nós estamos falando que os que estão lá fora não são pior e nem melhor do que nós. E nós estávamos falando também que o exemplo, muito mais do que a palavra, surte efeito na vida das pessoas. Um pai que vai para a missa e chupa a balinha e solta o papel dentro da igreja, como é que ele vai querer que o filho respeite aquele templo santo? Que ele não risque o banco ou coloca Pedro ama Maria. Pode ver nos nossos bancos da nossa igreja, tem declaração de amor. Passe a mão debaixo dos bancos da nossa igreja, está cheio de chiclete, porque o pai não ensinou que na igreja só se come corpo de Cristo e não se come chiclete, e que há uma outra maneira de tirar o bafo, o mau hálito, um bom tratamento dentário e uma escova de dente bem caprichada. Se não tem isto, como é que vamos formar cidadãos para a sociedade e cristãos para o reino? Não. Os cristãos lá têm uma alegria
diferente da nossa, porque nós tivemos a graça, o privilégio de ser bem catequizados, porque nós tivemos bons pais que nos apontaram com palavra de exemplo, testemunho, um Deus que amou e não um Deus castigador, como prescreve a primeira leitura. Deus é amor, porém é justo juiz e juiz implacável. Antes de vir para cá, caiu na minha redes sociais, que eu não sou muito bom para isto, né? Alguém que perguntava para mim: padre, eu estou com um menino aqui que está atormentado aqui em Irituia, eu não tenho muito jeito de perguntar para padre Cicrano, padre Beltrano, a gente tem uma abertura maior com o senhor, uma liberdade maior com o senhor, porque a gente pergunta, o senhor responde. Aí disse assim: essa vai levar um não hoje, porque eu estou com pressa para ir para celebrar a missa e eu não sei para onde é, e eu não sei que quem me trouxe estava fazendo de propósito, cadê ele? E gente, eu nunca fiz tanta curva que eu já estava bêbado dentro do carro. E eu perguntei assim: vem cá, meu filho, esta é a única saída para chegar lá? Porque de manhã quando eu vim eu não fiz tudo isso não. Zip, 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 tá? Já estava ficando enjoado. Não voltemos, portanto, a nossa reflexão. Tá? Peçamos a Deus que nos dê sabedoria para bem discernir os convites que Ele nos faz por intermédio da igreja. E olha que parece que a gente está indo no caminho certo. Teve muitos convites para lá. Ora, bora lá, vai ter uma carnezinha assada. Quem não gosta de uma carne assada? Só não os diáconos, mas o padre gosta. Olha, vai ter ali uma gelada, aquela que desce redondo, aquela que desce de supetão, aquela que derruba, aquela que deixa brabo, aquela que deixa bobo alegre, aquela que te deixa porco, que rola por cima do vômito, da fezes e da urina. Vai ser legal, bacana. Graças a Deus que nós não fomos na ondinha do mundo. Nós estamos aqui. Que a nossa alegria vem do Espírito Santo. A nossa alegria vem de um Deus que nos ama e nos ama com amor eterno. A nossa alegria é um dom de Deus. Deste Deus que ama, que sente compaixão, ternura, usa de paciência, para não dizer longanimidade, para conosco, esperando o nosso momento de voltar para Ele enquanto Ele se deixa encontrar. Por que eu estou dizendo isto? Porque a primeira leitura prescreve ali, dá a entender, a princípio, que nós temos um Deus carrasco que pune. Não, é o homem que cria uma barreira entre o Criador e a criatura. Se tira a planta da terra, ela morre. Se tira o peixe do mar, ele morre. E se afasta o homem de Deus, ele morre. Quem não morre fica zanzando por aí, porque perdeu o sentido da vida. Mas Deus não castiga. É o homem que se atrapalha todo longe de Deus. É o homem que fica todo confuso longe do seu Criador. É mais ou menos aquilo que aconteceu com Pedro. Quando os discípulos se apavoraram, que viram o Senhor andando sobre as águas: é tu mesmo, Senhor, é. Se és tu, me manda ir até o teu encontro. Jesus: pode vir. A linguagem do jovem: vem cá, doidão. E Pedro começa. Enquanto ele está com o olhar fixo no Senhor, ele vai com a beleza. E quando ele começa, portanto, a pensar as coisas do mundo com a cabeça de homem e tirar a sua visão do horizonte que é Cristo, horizonte de santidade, de bondade, de tudo aquilo que é bom, ele começa, portanto, a afundar. E o Senhor pega pelo braço e diz: ei, homem de pouca fé, vacilão, vacilão. Fitam o vosso olhar em Deus, não fita em mim, nem em um diácono. E se tiver de fitar em algum,
fique mais nos diáconos, no mais velho, que é mais santo do que nós dois, somos mais novos. Brincadeira à parte. É Deus. É Deus. Compassivo, amoroso, que usa de longanimidade para conosco. Nosso olhar tem que estar fixado nele. E aqui eu entro com uma historinha, eu gosto muito de usar. Jesus era as parábolas, Padre Ronaldo é as suas historinhas. Às vezes, para poder ali fomentar cada vez mais a fixação do Evangelho. Pensei que fosse só em Irituia que tinha isso. Existe uma historinha que diz assim: um jovem chegou com o padre e disse: olha, eu quero sair da igreja católica. Eu não estou mais, desculpa a expressão, com saco mais de estar aqui. Tem adúltero, tem ladrão, tem agiota, tem fofoqueiro, tem mentiroso, tem macumbeiro, tem crendice, tem gente que quer mandar mais um do que o outro, tem gente que quer aparecer e faz as coisas não é para honra e glória de Deus, mas para chamar a atenção sobre si. Isso tem um risco para nós também. Como nós corremos esse risco? Eu quero que tire, portanto, o meu nome do rol dos livros, do livro da Igreja Católica. E o padre sabiamente disse: tudo bem, meu filho, mas antes você vai agora dar 10 voltas ao redor da igreja com este copo d'água. Depois você vem para que eu possa averiguar se porventura pingou alguma gota d'água fora do copo ou caiu por terra. Aí eu posso, portanto, cancelar o seu registro batismal no livro da secretaria paroquial. E o jovem começou, portanto, com um copo d'água. Deixa eu dar trabalho pessoal da Pascom. E deu, portanto, as 10 voltas. Chegou já com o coração na mão. Será que estava com vontade de sair da igreja? Estava. Aí o padre falou para ele assim: então, meu filho, ao longo das 10 voltas que você deu, você viu algum adúltero? Não. Algum fofoqueiro? Não. Algum agiota? Não. Algum mentiroso? Não. Alguém que quer se mostrar na igreja? Não. E qual foi o segredo? Porque o meu foco estava no copo. Nós não precisamos ter o foco no copo. Mas a gente vem para a igreja não é para olhar os defeitos dos irmãos, que tem defeito e pecado tanto quanto você. Você vem para um encontro pessoal com Ele. É este a razão de estarmos aqui. Não é padre fulano, padre beltrano, diácono, freira, fulano, cicrano, beltrano. É Jesus Cristo é a razão de estarmos aqui. É nele que devemos mirar nosso foco. Neste Deus que não castiga, mas que ama, que acolhe, que protege, que zela por nós. Se fosse assim, por causa de pessoa, eu já teria desistido da minha missão, da minha vocação, que eu não fui vocacionado depois de maduro. Eu comecei desde 6 anos de idade, celebrando missa para os que chegavam na minha casa. Pegava um copinho com água, uma bolacha doce, bolacha Maria, e fazia a celebração de minha mãe achava bonito, toda vez que chegava alguém de fora, dizia assim: meu filho já vai ser padre, meu filho já até sabe celebrar a missa. E eu não, como é que se diz, eu não perdia tempo, eu ficava todo garboso, todo feliz da vida, mas coitado, só sabia aquela palavra, aquela parte, né? Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A minha mãe, para ela, era uma missa. Estava bonito. E o pior de tudo, o melhor de tudo é que os conhecidos, os amigos, os visitantes ficavam: ó, que bom, vai dar um padre mesmo esse menino. Olha eu aqui, gente. Então já começou lá. Mas o meu foco não foi em fulano e cicrano e beltrano, porque esta mesma igreja que hoje eu sirvo já me feriu bastante, mas esta mesma igreja tem curado as feridas.
Eu me tornei padre para Cristo, por Cristo e em Cristo. Não foi por causa de um papa, de um bispo ou de um padre. Porque se fosse assim eu já teria desistido. Porque quanto mau testemunho existe no nosso meio. Quanto? Quem sabe até eu sou, sem querer e sem perceber, para os outros. E que não motiva as outras pessoas a querer entrar na vida sacerdotal e religiosa. Quem sabe? É só quem percebe, quem está fora, quem está dentro acha que está abafando. É Cristo que nos convocou para este momento. Nos tirou do meio dos outros para fazer de nós o diferencial, o divisor das águas na paróquia de Cristo crucificado. Não que sejamos melhor que os outros. O Senhor, na sua misericórdia, nos tirou do meio dos outros e nos trouxe para cá. Eu não sou o melhor da minha família. Eu era o gago. Ainda sou. Quando me aperrei, gaguejo. O asmático. O menino que tinha um pano branco de ponta a ponta na cara. Hoje agora é esse gatão bonito, charmoso, cheiroso. Mas o Senhor escolheu a mim. E não os meus irmãos. Ao se tratar de meus irmãos, está presente aqui parte da minha família, o meu irmão mais velho, Antônio Carlos, a minha sobrinha mais velha, a professora bióloga Elisélia, e seu esposo e seus filhos, também a professora Eliciane, também licenciada em quê? Minha filha é licenciada em quê dos teus estudos? Pedagogia e Educação Especial, isto, e também alguma coisa com relação à educação do campo, isto. Estão presentes aqui, vieram passar o carnaval com Cristo comigo e só vão amanhã quando tiver a cabeça toda suja de cinza. Tá? Obrigado pela este companheirismo, pela presença de vocês na minha vida. Isto para dizer que o homem sem família, o que torna eu o padre que sou é graças a Deus e a presença também da minha família. A família é coisa séria, é coisa boa, é coisa de Deus. Pois bem, o que me motivou a ser o padre que eu sou? Cristo. É nele que eu foco a minha vida. O que motivou vocês a estar aqui? Cristo. É para ele que deve ser direcionado o nosso olhar. Eu daqui a um tempo, ou o bispo pede para eu sair para ir outra paróquia, ou eu digo o que eu disse em outra paróquia. Chega, tá bom? Já dei o que tinha de... Me mande para outras aldeias, povoados, como dizia Jesus, para que também possa levar a boa nova do reino. Esta é a primeira reflexão. Eu quero, portanto, prolongar a pregação hoje, porque é nosso primeiro contato para o momento mais denso. E até a maneira de cansá-los, para não ter vocês a tentação de pular mais tarde. Nisto, porque o marqueteiro, o encardido, como dizia Padre Léo, ele é sujo. Ele não mostra a porcaria do inferno, ele só mostra coisa boa. O caminho dele, tá? Para não espantar a gente, ele faz um caminho bem bonito, suavizado. Quando pensa que não, a gente já está no colo dele, aí não tem mais jeito, as unhas dele cravam nas carnes. Esta é a primeira reflexão. Alguém lembra, depois de toda esta fala de Cristo, pela pessoa do Padre, que aproveitou este momento para nos instruir, para nos orientar, para dizer que Deus não castiga, que Ele ama, que Ele nos quer bem, que nós não somos melhores nem piores dos que ficaram para lá, mas porque o Senhor escolheu para que nós tivéssemos este encontro pessoal com Ele, que falou que a nossa alegria vem de Deus, não vem do mundo, não vem da bebida, não vem da droga, não vem, portanto, do sexo desempregado e desprovido, portanto, da moral e da ética. Alguém lembra do que falava o Evangelho?
Alguém lembra? Pode falar. Diácono, o senhor que proclamou. O senhor, não me olha assim desse jeito. O senhor lembra? O quê? Do pão. Lembro. Do pão, né? Quantas vezes nós corremos atrás do pão que perece e esquecemos do pão da imortalidade. Perdemos missa por futilidade, pelas coisas do mundo. Quantas vezes nós queremos, de uma forma imediata, a ação poderosa de Deus. Também os próprios discípulos, né? Que começaram, portanto, as falácias. E Jesus começa, portanto, a educá-lo, dizendo: mas escuta, vocês lembram quantas pessoas comeram? E quantos cestos sobraram? Como diz o Padre Aldo: caramba, eu ainda sou o mesmo. Se eu multipliquei pão e peixe, e foi alimentado uma multidão, e sobrou 12 cestos. A minha mão não está mudada, é a mesma. O milagre, a graça, a bênção, na hora certa chegará na tua vida. Mas tenha calma. Deixa o agir de Deus acontecer na tua vida. Abre-te a esse agir de Deus. Confia na providência divina. Aquele que veste os lírios do campo e alimenta as árvores do céu, que alimentou, portanto, aquela grande multidão sentada na relva, e ainda sobrou 12 cestos, ele também te alimenta com a palavra, com a Eucaristia. Ele que tem sido teu sustento, a tua força, teu vigor. Ele que tem te mantido na igreja, apesar dos seus altos e baixos, das tuas falhas, porque a igreja não falha. É Ele. Por isto eu conclamo a todos vós, filhos queridos da paróquia Cristo Crucificado: cuidem bem dos vossos corpos, cuidem bem da vossa mente, mas nada em demasia. Não esqueçam, portanto, de buscar o pão de cotidiano, mas de modo particular e com mais afinco, o pão da imortalidade, a Eucaristia. Mas comungue com um coração impoluto, um coração limpo, porque quem come e bebe o corpo e sangue do Senhor indignamente, come e bebe a própria condenação. Já diz o apóstolo Paulo. A vida toda de Paulo foi lutando para não voltar a ser Saulo novamente. Se tu comungaste o corpo e sangue de Cristo, então luta para continuar com Cristo. Busca o pão do dia a dia, mas busca sobretudo com mais afinco o pão dos anjos, o pão da imortalidade, aquele pão que Maria foi a primeira a comungar, porque carregou no seu ventre a palavra que se fez carne e habitou entre nós. Por que eu digo isto? Porque está uma febre de academia, o povo lá ficando sarado, tá? As pernas, o glúten, tudo isso perece, apodrece, a verme come. Deveríamos exercitar na academia de Cristo, na escola de Maria, a alma, porque esta é eterna. Estamos preocupando muito com a nossa faculdade, com o nosso futuro financeiro, e estamos esquecendo do nosso futuro para o céu ou para o inferno. Exercitamos o corpo e está faltando exercitar a alma. Preocupamos-nos tanto com o que vestir, com o que comer, do que ter, do que ser, e não estamos nos preocupando de preparar, portanto, um lugar na eternidade. Está na hora da gente passar por este processo de metanoia, de metamorfose, de conversão. E esta quaresma justamente nos traz esta proposta pedagógica de mudar o nosso raciocínio. Porque está perto de chegar o fim do mundo? Não. É porque um dia eu vou morrer? Não, é porque eu amo tanto meu Deus e quero mudar meu comportamento, porque ele não agrada ao meu Deus.
Ele fere o coração daquele que me amou por primeiro e que me chama a viver este amor pelos outros. E nos deu um mandamento novo: amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Vão para a academia, façam caminhada com o diácono. Se eu não comparo que eu estou com vontade, tenho que perder 5 quilos, mas tive preguiça de caminhar e estou com preguiça de ir para a academia. Já até me confessei com o diácono, já me deu absolvição no caminho de uma das comunidades, né? Mas eu preciso perder 5 quilos. Estou fazendo um tratamento severo de gordura no fígado, eu não sei como foi para engordar, porque eu não tenho comido direito. Vamos agora voltar nosso foco para Jesus e não para o Padre que chegou. Vamos voltar nosso foco para Jesus e não no fulano e cicrano. Vamos buscar no dia a dia, com o suor do nosso trabalho, manter a nossa família dignamente e para ter o suficiente para socorrer os desvalidos? Sim, quem trabalha Deus ajuda. O trabalho dignifica o homem, mas não podemos esquecer, em hipótese alguma, de buscar o pão dos anjos, o pão da imortalidade, o pão excelso, o pão da vida eterna, que é Jesus na Eucaristia. O charque, a mortadela, a farinha, o feijão, o arroz, fortalece e alimenta o corpo. Mas o que alimenta a alma do cristão é oração, comunhão, confissão e adoração. Este é o alimento do cristão. E não é preciso ser diácono nem padre. Basta ser batizado. Se quer ser discípulo de Cristo, tem que fazer isto. Porque nós corremos o risco de falar muito bonito de Cristo, de trabalhar para Ele numa pastoral, no movimento, no grupo, na missão, varrer ao redor da igreja, limpar a igreja, ser um membro da igreja, mas aí tudo isto torna-se vazio e estéril se não tem uma vida de oração, de intimidade com o Senhor. Isto vai nos coisificando e vai nos tornando, não escapa nem padre, funcionários da igreja, funcionários do reino, funcionários de Cristo e não amigo de Cristo e não igreja viva. Busquemos ao Senhor enquanto Ele se deixa encontrar. Que possamos sair desta missa de encerramento do nosso Carnaval com Cristo, eu venho louvar, cheio de gratidão por estarmos aqui, mas também com a cabeça, a mentalidade, com o propósito de ser, portanto, terra e luz do mundo, onde quer que estejamos. Para que as pessoas possam nos olhar e dizer: aquele jovem, aquele senhor, aquela senhora, aquele padre é diferenciado. Ele tem sim intimidade com Deus. Ele tem sim algo a nos transmitir. E às vezes, gente, tem muita gente, como dizia São Francisco, que não sabe ler nem escrever. O único evangelho que eles sabem ler e entender é o nosso testemunho, é nossa vida. Que Deus nos abençoe e nos faça homens e mulheres incansáveis na busca do pão da imortalidade. Faça-nos nós, homens e mulheres, cientes que Deus não castiga, mas ama a cada um de nós e espera de cada um de nós uma mudança de vida. Peçamos ao Senhor que nos dê a graça de não perder o foco nele, nas peripécias da vida. Peçamos ao Senhor que nos faça novas criaturas. Que o Senhor volva o vosso olhar para vós, se compadeça de vós e vos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.